quando aqui andamos juntos, ele supriu nada, que sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que venceu. Oh, felicidade imensurável, tudo se fez meu, desde que em minha vida eu dei a ele minha nulidade, ele escondeu. Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados irmãos e amigos mais uma vez. Nos encontramos para falar acerca deste tema bíblico. A lição de número 10 é a que temos aqui diante de nós para falarmos um pouco sobre esse assunto, com o título da lição de número 10, Jesus e o dinheiro. Nós já falamos em outras aulas sobre esse assunto, porém, como estamos neste trimestre estudando o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e que temos em voga na lição toda, por todo o trimestre, Jesus, o homem perfeito, nós precisamos abordar também acerca do texto que fala, ou dos textos que falam sobre o dinheiro no Evangelho segundo escreveu Lucas. O texto áureo se encontra no capítulo 18 e o versículo 24, que diz: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. A leitura bíblica em classe precisará ser feita no mesmo capítulo, dos versículos 18 ao versículo de número 24. E nós temos aqui a verdade prática que diz: as Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Bom, nós temos na revista, para esta aula, as pontuações acerca de como que é visto a detenção de posse na perspectiva secular e na perspectiva espiritual. Nós temos também a ideia sobre o dinheiro, sobre a aquisição de bens no judaísmo e no cristianismo. Como é que Cristo vê? Cristo entende o dinheiro tal como entendia os judeus de sua época, haja vista Jesus era ou nasceu judeu, não é? Então, como é que Jesus entende? Interpreta como os seus patriotas ou seus coiguais interpretavam o dinheiro? E hoje, na atualidade, como é que nós devemos interpretar estas questões? Haja vista, nós também estamos sendo bombardeados pela teologia da prosperidade. Ou seja, nós estamos tendo uma carga muito grande de informação, de sedução para a perspectiva judaica com relação ao dinheiro, que era, na verdade, a ideia da virtude estar ligada com o dinheiro, a piedade ligada com o dinheiro, onde a ideia se diz que aquele que possui dinheiro, aquele que está enriquecido financeiramente, é uma pessoa que recebeu de Deus o favor e então ela está no caminho correto. Então nós temos essa ideia no judaísmo. No secularismo, no mundo comum, ou na vida secular, na interpretação secular do assunto, nós temos aí a questão de fazer do dinheiro mera matéria, não é? E entender que ele deve ser usado. E aí acaba se criando a ideia do abuso sobre isso que é meramente uma matéria, não é? E nós podemos então ver
que esse material que sempre se sobrepõe à realidade espiritual, não é? Muda a filosofia de vida das pessoas. Se é meramente material, não temos nenhuma questão espiritual relacionada ao dinheiro, então nós começamos a ter uma mudança de valores na comunidade ou na sociedade também, como um todo. E nós entendemos que isso começa a agregar valores às pessoas, porque elas começam a se tornarem escravas do dinheiro, não é? Ao invés de se tornarem senhores dos bens, se tornam servos dos próprios bens. Por exemplo, no texto que diz que bem-aventurados são os pés dos que anunciam o evangelho, dos que anunciam a paz. Então, os pés fazem o calçado. O bem-aventurado é o pé, não é o calçado. Mas na atualidade, os calçados fazem os pés que os vestem. Ou seja, a comunidade, a sociedade como um todo, colocou os valores na marca do calçado. E isso se torna quem a pessoa é. O tipo de calçado que ela põe nos pés, o tipo de roupa que ela veste, as grifes, as marcas, fazem a pessoa. Ou seja, o ser se tornou servo do ter. O status social, o status quo da pessoa está totalmente escravizado por aquilo que ele possui, não é? Perdendo toda e qualquer natureza espiritual. E nós, pela perspectiva cristã, entendemos que não é assim. Não existe esse dualismo, né? Jesus deixa claro que não existe esse dualismo de que a matéria é má, não é? E o espírito é o que nos aproveita. Não. O que nós temos é uma primazia à espiritualidade, àquilo que é espiritual. A matéria precisa ser utilizada de forma correta, não é? Precisamos utilizar a matéria de forma correta. E nós entendemos que o Senhor disse, né, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, sobre essa questão. E nós entendemos que o Senhor quer a santificação de todo o nosso corpo, alma e espírito, não é? Nós precisamos compreender que no cristianismo não existe esse dualismo em que a matéria é má e o espírito é que é bom. E nós então devemos anular tudo o que é matéria, de forma nenhuma. Nós compreendemos que o Senhor Deus quer a santificação da matéria, do corpo humano, daquilo que nós usamos, que deve ser administrado de forma correta, para que seja usado para o serviço e não que se tornem senhores de quem usa, não é? Como o apóstolo, acho que São Paulo disse isso, como usando do mundo, mas dele não abusando, não é? Devemos utilizar, canalizar para a utilização do reino de Deus de forma correta. Nós também devemos entender que o dinheiro, os bens e as posses, na perspectiva no judaísmo, no tempo de Jesus, como nós iniciamos aqui a nossa fala, eles tinham essa ideia. No período aí de Jesus, na contextualização, nós encontramos muitos ricos e alguns pobres, não é? Muitos ricos e os pobres eram a divisão em classes que existiam no período de então. Sacerdotes, herodianos, aristocratas, não é? Pessoas que tiravam suas rendas dos sacrifícios, das propriedades, dos impostos. Então, existia aí uma sociedade rica e uma grande quantidade de pobres, não é? Que sofriam, pobres, viúvas, pessoas que eram oprimidas nos tribunais. E os judeus tinham a ideia de que para resolver ou para equilibrar o abuso do dinheiro entre eles, se devia aplicar a generosidade, não é? A generosidade devia ser aplicada a essa prosperidade. Pois bem, nós entendemos que a Bíblia, existem homens que são ricos na Bíblia. Abraão, Salomão, Jó, são exemplos de pessoas que foram ricas na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não diz que é errado ser rico, não é? Agora, o que nós devemos ter cuidado
é de fazer da riqueza um padrão espiritual. Quem não é rico, não é espiritual, Deus não está com essas pessoas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o contrário, que é mais fácil alguém colocar o seu coração na riqueza. O que é proibido é justamente isso. O que temos o alerta na Bíblia, o que Jesus nos alerta, é justamente que nós devemos ter cuidado para não colocarmos o coração na riqueza, que é muito fácil. A vida é materialista, os dias que nós vivemos continuam sendo materialistas, onde estamos presos à matéria e à física. A dependência de Deus, que é espírito, viver na dependência, buscar a dependência do espírito, daquilo que é espiritual, é muito contrário ao que vivemos hoje na atualidade. Então, se vivemos numa sociedade materialista, progressista, então nós vamos ter dificuldades se quisermos depender de Deus e atribuirmos a Ele todo o nosso sucesso material. Tudo aquilo que obtemos, tudo que possuímos, adquirimos e ajuntamos, deve ser atribuído ao Senhor. Reconhece-o em todo o teu caminho, diz a palavra. Então nós atribuímos ao Senhor todas essas coisas para que não caiamos na tentação de ficarmos dependentes dos bens materiais e fazermos deles senhores de nós. Então, essa é a exortação. De forma nenhuma devemos nos inclinar à ideia de que o rico é mais espiritual do que o pobre. Nós encontramos pessoas na Bíblia que também pouco ou nada tinham, porém eram pessoas espirituais. O exemplo citado na lição, que é bíblico, é da mulher que leva a sua oferta ao gasofilácio, não é? Ela deu de tudo o que possuía, e os ricos davam suas ofertas daquilo que lhes sobravam, não é? Então nós temos exemplos de pessoas pobres que têm adorações superiores a de pessoas que eram ricas. A vida espiritual dessas pessoas era muito maior daqueles que tinham riquezas, que poderiam servir ao Senhor e não faziam. Então, não podemos de forma nenhuma entrar por esse caminho que infelizmente muita gente já entrou, não é? Inclusive no nosso meio, aí nas Assembleias de Deus, tem pessoas que já tratam assim. Pastores, infelizmente, que favorecem os ricos da sua igreja e menosprezam os pobres. Reuniões onde são convidadas os empresários, os homens da finança, os homens que têm grande mente administrativa e, por fim, aqueles que têm grande vida espiritual com Deus estão sendo negligenciados. Infelizmente, mas nós não julgamos a ninguém. A palavra de Deus nos garante que essas pessoas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, quanto mais esses líderes, esses pastores, esses dirigentes dão valor àqueles que possuem vida financeira abastada, ainda que não tenham espiritualidade, porque é possível sim abrir o coração, entregar liderança, favorecer alguém que possua riqueza, desde que tenha espiritualidade e desde que o que apenas tem espiritualidade e não possui bens financeiros e que não possui talvez uma administração, ainda não pôde desenvolver uma administração, se isso acontecer, então sim é permitido. Caso contrário, se houver apenas a abertura para o rico, se houver apenas o entregar de cargos de confiança somente às famílias ricas e abastadas da igreja, a ruína será notória, porque todos que estão em uma congregação, em uma igreja, são os formadores da igreja. São eles que sustentam a igreja. E na maioria das vezes, digo sem errar, na maioria das vezes, os pobres da igreja são os que mais sustentam salários de pastores e pagam as contas de congregações, sem medo de errar, não é? Sem medo de errar. Os pobres são os que têm o coração mais generoso
para com relação às coisas de Deus, não é? Então, se a primazia é dada para o rico, aquele que não tem espiritualidade, lembrando bem, todos da congregação sentem, porque a congregação conhece quando alguém na igreja, na congregação é rico, é abastado financeiramente, porém é espiritual. Por quê? Porque geralmente essas pessoas são humildes. Na maior parte dos casos, essas pessoas espirituais, não tem como, eu acredito que não existe outra forma, tem que ser assim. As pessoas ricas que são dotadas de espiritualidade, de experiência com Deus, elas estão no meio de todos da igreja e não estão buscando cargos, não é? Então esta congregação reconhece que os seus pastores, ao darem lugar a essas pessoas, eles estão sendo direcionados por Deus. Agora, se alguém é apenas próspero financeiramente e a congregação está vendo que tudo está sendo entregue a essa pessoa ou a estas famílias, sem que haja nenhum critério espiritual, senão apenas financeiro, também todos conseguem perceber isso daí, não é? Todos conseguem perceber isso. E a vida espiritual da congregação ou desta igreja começa a padecer dificuldade. Devemos tomar muito cuidado com isso. Jesus ensinou sobre o dinheiro, né? Jesus falou sobre isso e acerca dos perigos da riqueza. A nossa confiança deve estar em Deus. O caso desse menino, eu prefiro em Mateus 19, o caso quando é falado lá em Mateus 19, ele fala de forma diferente. Por quê? Porque Mateus tinha um pouco mais de acesso, acredito eu, a finanças, entendia um pouco melhor sobre isso, e quando ele vê esse menino, ou esse jovem, procurando saber acerca do reino de Deus, ele presta muito atenção no que esse moço está falando, não é? Por quê? Porque ele mexia com dinheiro também, né? E o que Jesus responde para esse moço lá em Mateus tem alguns significados, não é? Que nós aprendemos lá. O que o moço quer saber é como é que ele faz para ter a vida eterna, não é? Como é que ele faz para ter a vida eterna? E o que nós encontramos é que Jesus diz para ele acerca da lei, e mesmo Jesus falando acerca do que a lei diz, ele diz que já fez tudo, como se querendo obter de Jesus o louvor sobre a sua vida legalista. E Jesus, então, diz para ele que ele precisa de alguma coisa, não é? De princípio, ele diz que quer ter a vida eterna. E Jesus diz para ele que se ele quer entrar na vida, diz o versículo 17, Mateus 19, 17, era isso que eu estava procurando. Se você quer entrar na vida, olha, quando Jesus diz entrar na vida, eu entendo que ele está buscando vida eterna e Jesus está dizendo para ele, meu filho, você nem entrou na vida ainda, né? Você nem entrou na vida. E a Bíblia afirma isso. A vida que Jesus está oferecendo é a vida espiritual, a vida com Deus, a zoe do grego, não é? E a pessoa que não tem zoe, a pessoa que não tem a vida de Deus, não entrou na vida, sequer na vida eterna. A pessoa está morta espiritualmente. Então, Jesus diz, se você quer entrar na vida, ele pega a pergunta do moço, reformula e põe uma outra pergunta. Você quer entrar na vida? Então vamos lá. Observe os mandamentos. Ele já fez tudo. Eu já tenho observado desde criança e tal. Jesus, então, dá uma outra alternativa para ele, não é? E Jesus diz para ele, você quer então ser perfeito, não é? Versículo 21. Queres ser perfeito? A palavra perfeito no grego é teleios. A palavra teleios tem essa ideia de perfeição, não é? De ápice da perfeição. Não é do pleros, né, ou do pleroma, não é da plenitude, não. É ser perfeito, irrepreensível.
Era isso que Jesus estava falando. Você já tem feito tudo, o que você está procurando? A irrepreensibilidade? Você quer ser perfeito ao ponto de não ter quem possa lhe repreender? É isso que você está buscando? Então vamos lá. Se você quer a irrepreensibilidade, então tá fácil, né? Vai, vende todos os seus bens que você possui, dá o produto aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus disse, olha, se você deixar tudo o que domina o teu coração, ainda não é tudo. Você precisa vir e seguir-me. Jesus está dizendo, olha, riqueza para com Deus, vida eterna, é dada àqueles que seguem a Jesus. Não é só quem consegue abandonar a riqueza. Não é só quem é pobre. Não é só quem mora na periferia. Não é só quem não tem nenhum dinheiro a que se apegar. É aquele que segue a Jesus. Vida só existe em Cristo. Vida eterna é só quem tem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então Jesus vem e segue-me. E então o moço achou tudo muito horrível. Por quê? Porque ele tinha muito patrimônio. É a interpretação correta. Ele tinha muito patrimônio. Era um moço muito, muito abastado, com um patrimônio gigantesco. Quando Jesus falou isso para ele, ficou em xeque, não é? Ficou em xeque valores morais, valores éticos, valores do coração. Como é que eu consigo abrir mão de tudo o que eu tenho para ficar com Jesus? Não é? É a velha questão do homem que ia passando por um campo e encontrou um tesouro no campo. Quando ele desenterrou mais lá o que ele encontrou e viu a grandiosidade do valor, ou o valor daquele tesouro, ele entendeu que tudo que ele possuía na cidade não era nada. Ele enterrou, o campo não era dele, ele enterrou o tesouro novamente. Voltou na cidade onde ele morava, onde ele vivia, e o que ele fez? Vendeu tudo quanto possuía, abriu mão de tudo. Por quê? Porque tudo o que ele tinha não tinha nenhum valor perto do que ele encontrou. Então, o que Jesus está propondo para esse moço é a mesma coisa. Se tudo na sua vida perde o sentido quando você encontra Jesus, isso é vida eterna. Agora, se existe alguma área da minha vida e da sua vida que há de se pensar, nós não entramos na vida. O moço não podia entrar na vida eterna, por quê? Porque tudo quanto ele possuía tinha muito valor para ele ainda. Muito mais do que a oferta feita por Jesus. Para que eu entre na vida eterna, eu devo considerar tudo por perda, por refúgio, por esterco. Como disse o apóstolo Paulo, considero para mim tudo como esterco, a fim de que eu possa conhecer Jesus, alcançar Jesus. Tudo deve perder o valor. Agora, esta sociedade que nós estamos vivendo, não é? Que é totalmente materialista, totalmente incrédula para as coisas de Deus e para o Espírito, é uma sociedade que não tem valores espirituais. Infelizmente, até no nosso meio, nós estamos tendo dificuldade, não é? Nós que pregamos o Evangelho, nós vemos isso, onde nós pregamos em algumas igrejas e as pessoas estão completamente apegadas à matéria. Não conseguem acreditar na mensagem que é espiritual e que só fala acerca do reino, que fala de espiritualidade, que fala de vida com Deus, de praxis cristã, de compromisso cristão para com a sociedade. As pessoas, infelizmente, já não querem mais ouvir esse tipo de mensagem. Pois bem, próximo domingo, uma ótima aula, falaremos então sobre o dinheiro. Que Deus te abençoe, abençoe sua classe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.